É isso, Guilherme. Vamos voltar a falar do caso Master, como você disse no começo do programa, ficou quase onipresente aqui nos nossos matinais, porque tem implicações diversas. Essa crise, Guilherme, está arranhando a imagem do Supremo de tal forma que o presidente do STF, Edson Fachin, que é super reservado, discreto, não costuma dar entrevistas, deu 2 entrevistas esta semana, é, defendendo a corte, mas trazendo alguns recados, inclusive internos. Põe aí pra gente, Lucas, por favor. Entrevista para o Globo, aqui, e teve entrevista também para o Estadão, né? Ó, no Estadão, o Fachin falando, ou nos autolimitamos, ou poderá haver limitação de um poder externo. A gente já vai dar um passo atrás e falar um pouco do como o Supremo entra nessa crise, né? Mas eu acho que os 2 recados aí são diferentes, mas claros. São recados para dentro, né, Guilherme? Porque na entrevista para o Globo ele fala: não vou cruzar os braços, doa a quem doer. Isso quando ele é perguntado se o Toffoli deveria se afastar do caso Master. Ele disse que não vai fazer essa avaliação e tal, mas que se ele tiver que agir, ele vai agir. Na entrevista para o Estadão, também há um recado interno quando ele fala ou nos autolimitamos ou essa limitação vai vir de fora. Ou seja, ministros, ou a gente começa a discutir o que a gente está fazendo, ou o Senado, no mínimo, né, vai reagir a isso e não vai ser bom. Então, vamos resolver isso aqui internamente. É o jeito que eu leio essas 2 entrevistas do Fachin inicialmente. Mas vamos falar um pouco aqui para a gente lembrar para a nossa comunidade, Guilherme, como o Supremo puxado para essa crise do Master? Foi principalmente, né, Bia, por 2 figuras, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. E isso virou uma das crises institucionais mais complexas e embaraçosas dos últimos tempos para o Supremo, né, porque a gente não vê aqui discussões subjetivas sobre o envolvimento deles além do que está previsto para defender a democracia, né, que é muito das críticas dos últimos anos dos bolsonaristas, é muito objetivo, tanto o que se critica do Toffoli quanto o que se critica do Alexandre de Moraes no caso Master. Vamos lembrar os 2 aqui. Bom, primeiro, o Toffoli. O Toffoli puxou para si a relatoria do caso Master, que estava na primeira instância, na Justiça Federal em Brasília, e dias depois ele vai assistir ao jogo do Palmeiras na Libertadores no mesmo jatinho onde estava um dos advogados do caso Master, advogados do banco. Depois começa uma série de decisões no âmbito dessa relatoria muito questionáveis, um sigilo muito forte e que dificulta a sociedade de fazer o acompanhamento de um dos casos de corrupção mais fortes dos últimos anos, com vários possíveis pessoas públicas implicadas. Depois ele começa a limitar a capacidade de investigação da Polícia Federal, ele determina uma cariação entre um diretor do Banco Central e o Daniel Vorcaro, sugerindo que possivelmente poderia rever a liquidação do banco, né, passar por cima de uma decisão do Banco Central. E uma série de reportagens começam a mostrar que pessoas ligadas ao Toffoli, parentes dele, têm relação com o Banco Master. E na esteira disso, Bia, um resort que teve os irmãos do Toffoli como proprietários, começa a ter sua propriedade questionada, se não seria o próprio Toffoli o dono desse resort. Acho que eu falei quase tudo de Toffoli, tanta coisa que talvez eu tenha esquecido algum ponto. Do Alexandre de Moraes, Bia, são 129 milhões de razões que levam ele indiretamente a estar relacionado a esse caso, porque esse é o valor do contrato que a esposa do Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Garcia de Moraes, fechou com o Banco Master para tratar de diversos assuntos jurídicos relacionados ao banco. Esse valor seria pago ao longo de um período extenso, cerca de 3,5 milhões por mês, um valor bastante alto, mesmo para uma advogada de primeira linha,
um contrato muito robusto. E aí, depois de vir à tona a existência desse contrato, sabe-se por meio de reportagens com relatos anônimos da imprensa que o Alexandre de Moraes teria falado com o Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, a favor da aprovação da fusão do Master e do BRB, o Banco de Brasília. Esses relatos não foram comprovados, como eu falei, são relatos anônimos. O Alexandre de Moraes negou mais de quase 48 horas depois da reportagem sair, ele negou, ele ficou quase 2 dias sem se pronunciar, mas negou que isso tenha acontecido, e o Gabriel Galípolo também negou. Bom, o fato é que esses 2 pontos, principalmente os do Toffoli, pela quantidade vocês percebem, trouxeram o STF para o centro dessa questão. E é uma crise diferente, né, Bia? Como eu falei, não tem subjetividade aqui sobre se o tribunal está exorbitando ou não suas funções para defender a democracia. É muito objetivo, né? Tudo indica que o Dias Toffoli é suspeito para relatar esse caso. Ele não tem independência para relatar esse caso. Lembra aquela máxima da a mulher de César, que ela tem que ser honesta e parecer honesta? Mesmo que nada disso, nenhuma dessas suspeitas indiquem que o Toffoli tenha de fato algum tipo de comprometimento, não parece independente, não cheira a independência a forma como ele está atuando nesse caso. E isso já compromete a credibilidade da justiça. Então, o que vem sendo cobrado do Toffoli por diversos setores da sociedade é que ele deixe a relatoria do caso. Também relatos anônimos dizem que o próprio Lula teria feito essa cobrança ao Toffoli, né, Bia? Guilherme, é uma crise que ela é muito diferente, com certeza, das anteriores que foram direcionadas ao STF, quando você está falando aí da questão de julgamento de 8 de janeiro, de julgamento de Bolsonaro, porque agora a gente está falando de atitudes não republicanas dos ministros, de encontros privados, de encontros em residências de banqueiro, e como isso acontece nos bastidores, e a gente que cobre Brasília sabe que acontece, que é frequente, e como isso expõe o Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, a gente não está falando de um julgamento envolvendo a questão da democracia, do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado, de um ex-presidente, onde o Supremo teve que se manter ali unido, firme, coeso, para proteger a Constituição e a sua própria existência enquanto poder e poder legítimo para atuar, né, nesses casos. Não é isso agora. Agora são atos fora do ambiente jurisdicional, como diz o Fachin, né? Ou seja, não tem a ver com o desempenho deles como juízes ou com o que eles estão fazendo. São relações privadas que estão contaminando a legitimidade e como a sociedade vê o poder deles de atuarem em determinadas causas. Então, assim, é uma crise grave. O Fachin deu essas 2 entrevistas, até fui confirmar agora, ainda deu uma terceira para o blog da Ana Flor, no G1, Ana Flor, analista de política aí da Globo News, na qual ele manda ainda um outro recado e traz uma possibilidade de como resolver essa crise, já vou comentar aqui. Mas, ou seja, não é um movimento trivial por parte do presidente do STF, deste presidente do STF, que evita declarações à imprensa, declarações públicas, mas há um sentimento, sim, de que é um momento muito crítico para o Supremo Tribunal Federal. Não só em razão do que está acontecendo, como o que está sendo exposto e o momento em que está acontecendo. Já é um momento em que o Supremo está sob holofotes da política, da sociedade, por diversos fatores, e esses anteriores ao caso Master, né? Então, não é o mesmo tempo, eu diria assim, que a gente viveu há 20 anos. Críticas ao Supremo poderiam aparecer, e apareciam, inclusive questionando as relações desses ministros com agentes privados, sim, mas não com o nível de escrutínio que está sendo trazido agora, a meu ver, né? Há um escrutínio muito maior sobre o Supremo no mundo que a gente vive hoje, em 2026, em 2020 para cá, digamos assim, que é um escrutínio saudável,
Os ministros precisam responder a isso, e aí a gente está com uma investigação enorme, com diversas ramificações dentro do Supremo e com essas relações dos próprios ministros com agentes ligados à investigação de uma maneira ou de outra. Então, é um problemão. Quais são as saídas para esse problemão? Na entrevista para Ana Flor, o Fachin indica uma, que é sair das mãos do Supremo essa investigação, né? Ele fala que é uma possibilidade, quando se vier os primeiros relatórios de investigação, se verificar que aquilo não tem necessidade de ficar no Supremo, de ir para outra instância. E é uma possibilidade que existe, de fato, vem sendo aventada ali internamente, Guilherme. O ministro Toffoli não vai descartar essa possibilidade se os primeiros relatórios ali de investigação da PF, de fato, não trouxerem autoridades com foro privilegiado. Então, esse é o melhor cenário para o Supremo. Tirar do STF essa bomba, mandar para a primeira instância, tirar das mãos do Toffoli com uma saída honrosa, não com uma saída determinada pelo presidente da corte, pelo colegiado, ou porque o problema vai avançar a tal ponto que o Congresso vai começar a pressionar isso, tentar abrir um pedido de impeachment do ministro, nada disso. É uma saída boa para o Supremo, para o Toffoli e para a imagem da instituição. Paralelo a isso, há a discussão do tal do Código de Conduta que o Fachin quer propor, né, Guilherme? E eu acho que ele está tentando dissociar as coisas, porque se ele associar as coisas, ele cria também um problema para o Supremo, é como se ele estivesse reconhecendo que a atuação do Toffoli é problemática e, portanto, ele quer aprovar um código de conduta. Então, ele não teria apoio interno e ele, externamente, iria expor o tribunal. Então, ele não está fazendo esse movimento, ele está tentando dissociar as coisas. Mas o fato é que tudo que está acontecendo nesse ano está dando força para essa proposta, para essa discussão ser, pelo menos, colocada pelo Fachin. Então, é um fortalecimento de uma agenda que o Fachin quer emplacar na presidência dele, de estabelecer alguns requisitos ali em termos do que os ministros podem ou não fazer e o nível de transparência que eles têm que dar, as relações que eles têm fora do ambiente jurisdicional, né? Ou seja, as relações de sociedade, as relações de amizade, as relações de contatos que podem prejudicar o trabalho deles enquanto juízes. Fachin vai ganhar força com isso, se ele conseguir emplacar essa agenda, e o caso Master está dando fôlego para ele. Mas o problema é, enquanto o Master estiver nas mãos do Toffoli, também essa agenda do Código de Conduta ela é muito delicada para o Fachin, porque pode expor ainda mais o tribunal e ele mesmo a uma derrota perante os seus pares, Guilherme. Numa das entrevistas, Bia, o Fachin falou textualmente que não via razão para o caso Master estar no STF, que deveria estar na primeira instância. Isso irritou muito o Toffoli e outros ministros também, que viram nessa declaração do Fachin uma exorbitação da parte dele do que ele deveria publicamente falar. Eu conversei com um ministro que foi um desses ministros que não gostou dessa fala do Fachin, que disse, ele falou publicamente uma coisa que talvez ele seja chamado para julgar. É claro que essa régua dos ministros do Supremo vale muito mais para os outros do que para si mesmos, porque vários deles, aqui e ali, falam publicamente coisas que não deveriam falar, indicando preferências, indicando opiniões que deveriam se restringir aos autos. Nós, jornalistas, nós sempre nos dividimos nesses pontos, nesses momentos, porque tem o lado jornalista que a gente gosta de ter as declarações e de ver o debate acontecendo, e quando eles falam isso é bom para a gente, mas tem o lado do que é o correto do posicionamento de um juiz, né, que deveria ser realmente de se circunscrever aos autos. Mas os ministros do Supremo Brasileiro, por uma série de razões, tem uma atuação muitas vezes midiática, política, enfim, que a gente pode ver coisas boas e ruins nisso. Voltando ao Fachin, ele hoje tem mais dificuldade do que estrada para conseguir aprovar esse código de conduta interna. Basicamente porque os opositores a esse código são parrudos, né? Assim, existem vários ministros que querem manter a forma de atuação como está hoje.
quais são alguns dos pontos centrais desse código de conduta. Por exemplo, o primeiro ponto, e o Fachin coloca isso numa das entrevistas, que toda palestra que um ministro do Supremo dê tenha uma publicidade. Quem está pagando, se está pagando, quanto está pagando, e isso é uma coisa que não tem hoje nenhuma publicidade. Então, ministros do Supremo recebem para dar palestras valores que a gente não sabe quais são, não sabe quando eles dão essas palestras e não sabe quem paga essas palestras. Esse é um dos pontos do Fachin. O outro ponto que ele não tocou nas entrevistas, mas em conversas privadas ele tem falado, são os eventos dos ministros do STF com empresários. E aí vai direto num dos principais desses eventos, que é o Fórum de Lisboa, do ministro Gilmar Mendes, realizado todo julho. Esse ano vai ser no início de julho, em Lisboa, que é apelidado de Gilmar Palusa. Esse fórum se tornou uma coisa gigantesca, reúne diversas autoridades públicas dos 3 poderes, de diferentes governos, não só o governo federal, da direita, da esquerda, e tem a participação também, principalmente nos eventos paralelos, que não são organizados pelo Fórum de Lisboa, de empresários. E o Fachin quer tentar normatizar isso, criar algum tipo de regramento para isso. Bom, é um vespeiro, porque vários dos ministros participam desses eventos. E aí entra o que você falou, né? Se entra uma outra discussão relacionada ao que você falou, né, Bia? Se o Fachin conseguir aprovar esse código de conduta, ele fica muito forte. Agora também, se for atropelado, ele fica bastante fraco e logo de largada no início do mandato dele, né? Ele está começando o mandato dele. Então, se ele tem uma derrota dessa logo agora, o que vai ser do Fachin no comando do STF ao longo do restante desses 2 anos do biênio dele, né? É isso, Guilherme. O fato é que cada dia que passa o Supremo é jogado mais para dentro e para fundo dessa crise do Master e ainda não vislumbra aí como resolver isso. Não foram essas entrevistas do Fachin que vão resolver o problema e aparentemente não se sabe ainda como o Supremo vai conseguir sair dessa, Guilherme. A gente tem aqui comentários da nossa comunidade, a Maria Carmelita Coelho falando: uma vergonha esses ministros ainda condenando inocentes pelo 8 de janeiro. Então, Maria Carmelita bem naquela agenda de ver os golpistas do 8 de janeiro como inocentes. Luiz Macedo: se não há pessoa com foro privilegiado por função, o processo do Banco Master deveria ser enviado à primeira instância, ponto final. É isso. Foi isso também que o Fachin falou na entrevista, Luiz Macedo. O João Fortune também bastante crítico ao Supremo, dizendo: código de ética não adianta para quem não respeita a Constituição, mas serve de marketing. Burrice o STF rejeitar. O Fernando Ortega, quando eu falei parrudos, ele diz: parrudos não, vendidos. Temos bastante críticas aqui aos ministros do Supremo. Na horizontal, Bia, o Lucas Pedrosa dizendo: acredito que ali no Supremo são todos amigos, com exceção do Nunes Marques, Fux e Mendonça. Mas você sabe, Lucas, alguns desses pontos tem muita convergência. No caso do Nunes Marques eu não sei dizer, mas o Luiz Fux e o André Mendonça, por exemplo, fazem palestras também, e recebem por palestras. Então é isso, nesse momento do Código de Conduta, há muita convergência na oposição ao Código, né?